Olá, bom dia. O Congresso aprovou um pacote de medidas para combater a violência sexual contra mulheres. Os deputados aumentaram as penas para estupro coletivo e tornaram crime o assédio em locais públicos e a chamada vingança pornográfica, quando há divulgação de vídeos íntimos sem consentimento. Já os senadores aprovaram um projeto que pune com prisão quem descumprir as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. No Dia Internacional da Mulher, a gente alerta para as dificuldades de diagnóstico e tratamento do câncer de mama para quem depende da rede pública de saúde. A doença deve atingir 120 mil brasileiras nos próximos 2 anos. Um tiroteio numa praça que concentra bares na zona sul do Rio deixou 2 mortos e um ferido essa noite. A quantidade de tiros assustou os moradores. E agora de manhã, militares voltam pela 5ª vez para destruir barreiras instaladas por traficantes na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. O interventor federal quer que a ação na região sirva de modelo para a nova política de segurança do Rio. A violência tira 6 mil caixas eletrônicos das ruas em todo o país. Em São Paulo, um projeto quer proibir os terminais em lojas e supermercados. A Polícia do Pará vai investigar a morte de um poceiro na mesma fazenda onde aconteceu a chacina de Pau d'Arco há 10 meses. A condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de cadeia. Ele tinha a missão de recuperar a estatal dos escândalos de corrupção, mas embolsou 3 milhões de reais em propina. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que o preço da tarifa está chegando ao limite para o consumidor. O principal problema são os subsídios embutidos na conta de luz, que não param de crescer e pesam no bolso do brasileiro. A nova dor de cabeça do presidente americano. Uma atriz pornô diz que teve encontros com Donald Trump e agora resolveu processá-lo. São esses os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Dia Brasil está começando agora. Começamos o Bom Dia Brasil falando de um tiroteio ontem à noite no Rio que deixou 2 homens mortos e um ferido, e isso numa das praças mais movimentadas da zona sul da cidade. É lugar da boemia, né, Ana? Lugar onde as pessoas se reúnem para tomar uma cerveja, ali perto do Palácio Guanabara, portanto, numa área nobre do Rio de Janeiro. O lugar estava lotado, parecia cena de filme de máfia, de gangster, tiroteio para todo lado. Veja a reportagem de Natália Castro. Moradores disseram que ouviram mais de 30 tiros. O tiroteio foi na região da Praça São Salvador, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Este vídeo foi gravado logo depois. Dá para ver muita gente no chão tentando se proteger. Abaixa nele, abaixa nele! A praça é um lugar boêmio da cidade. O comércio, que costuma ficar aberto até mais tarde, fechou as portas. Bem perto dali fica a sede do governo do estado. O Palácio Guanabara está a apenas 600 metros de distância. Os bares estavam cheios quando homens armados dentro de um carro passaram atirando diversas vezes. Teve correria e os moradores aqui da região ficaram muito assustados. 2 homens foram baleados e morreram na hora. A polícia ainda não divulgou os nomes. Um deles ainda foi atropelado pelos bandidos em fuga. Um taxista que estava ali perto acabou atingido por uma bala perdida. Alexandre Ramos, de 53 anos, levou um tiro na barriga. Ele está no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Por volta de 1 da manhã, a divisão de homicídios fez a perícia no local. Também ontem à noite, na zona oeste do Rio, um policial militar foi assassinado. O sargento Marco Aurélio Nascimento de Almeida estava andando com a namorada quando um homem começou a atirar. O sargento é o 20º PM morto este ano no estado. A violência está por toda parte no Rio, mas as ações da intervenção federal contra a violência no estado serão concentradas nessa primeira fase em 3 comunidades na zona oeste da cidade. Ontem, numa entrevista aos repórteres Carlos Delanoy e Tíndaro Menezes, o interventor, General Braga Neto, disse que uma das metas do plano de segurança é recuperar a estrutura e a credibilidade da Polícia Militar. 900 militares voltaram ontem a 3 comunidades da zona oeste do Rio. O Exército usou tratores para, mais uma vez, derrubar as barricadas montadas pelo tráfico. Esta é a 4ª vez em 12 dias que as Forças Armadas derrubam esses bloqueios. 16 foram retirados no sábado passado, mas foram recolocados por ordem dos traficantes assim que os militares foram embora. Ontem, os militares revistavam quem chegava de carro ou moto e checavam a documentação.
Os militares pedem que a população faça denúncias anônimas sobre a presença de criminosos na comunidade. A repetição das operações do Exército no mesmo local tem uma explicação, segundo o general Braga Neto. O interventor quer que as ações nas comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia sirvam como um laboratório, um modelo para a nova política de segurança do Estado. O general Braga Neto fez esse anúncio na primeira entrevista exclusiva que deu aos repórteres Carlos Delanoy e Tíndaro Menezes. Ele disse que pretende garantir a segurança para que a região receba os serviços públicos. Nós estamos na comunidade de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, exatamente trabalhando como a primeira ação de intervenção em que nós vamos trazer todo o Estado para dentro da comunidade. Quando eu falo Estado, não é somente a parte policial. A parte policial é importante para dar segurança, mas é o restante dos serviços que o Estado e o município têm que prestar. Luz, correio, água, lixo, saúde pública. As 3 comunidades escolhidas pelo interventor são vizinhas. Surgiram como conjuntos habitacionais no início dos anos 60, para onde foram levados moradores de favelas erradicadas na zona sul da cidade. Segundo o IBGE, são cerca de 50 mil moradores. A região tem desde 2014 uma unidade de polícia pacificadora, mas que não acabou com o domínio do tráfico. E agora? O que pode mudar para os moradores da Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia? A primeira coisa que eu quero que mude é que eles tenham segurança e paz. Para isso, o batalhão da área vai ter que atuar, já é a diretriz que nós demos para o novo comandante da PM. O que o senhor pretende entregar para o cidadão fluminense ao final de 2018? Olha, o que eu pretendo entregar para ele é muito trabalho. Tá? Ele vai ver que nós vamos trabalhar com seriedade, com muito trabalho, e a minha intenção é que no final dessa intervenção eu tenha uma polícia com maior credibilidade, com uma integração muito grande entre as polícias, né? Que tenha o respeito da população e que respeite essa população. E as Forças Armadas estão fazendo agora, neste momento, mais uma operação na Vila Kennedy, onde está a repórter Priscila Chagas. Bom dia, Priscila. Isso, Chico, muito bom dia para você, para Ana, muito bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na Vila Kennedy, às margens da Avenida Brasil. Nós paramos num posto de combustíveis e aqui, inclusive, a gente já vê a presença da Polícia do Exército. Enquanto a gente estava chegando aqui, nós vimos muitos carros do Exército nesse trecho aqui da Vila Kennedy, militares, inclusive, fechando acessos e ruas da comunidade. São 1.400 homens das Forças Armadas envolvidos nessa operação hoje. Esse é o segundo dia seguido de operações na Vila Kennedy, a quinta operação na comunidade em 2 semanas. O objetivo dessas operações é fazer um cerco aos criminosos, reforçar a segurança na comunidade e também retirar barricadas que os bandidos colocam para tentar impedir a entrada de forças de segurança na Vila Kennedy. A Polícia Civil está participando também dessa operação e pode, inclusive, cumprir mandados de prisão que estão em abertos. Importante a gente falar que já no início dessa manhã, com essa operação, moradores relataram nas redes sociais que já ouviram tiroteios. Chico, Ana. Operação que acontece debaixo de muita chuva na Vila Kennedy, né, Priscila? Obrigada pelas informações. E também no Rio, a Polícia Federal prendeu agora de manhã uma quadrilha de contrabandistas que atuavam no Aeroporto Internacional. Entre os alvos estão 3 funcionários da Receita Federal. A Raquel Norato acompanha tudo ao vivo e conversa com a gente. Oi, Raquel, bom dia. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Essa é uma operação coordenada pela Delegacia da Polícia Federal aqui do Aeroporto Internacional do Rio, com o apoio da Receita Federal. São 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A Polícia Federal está cumprindo esses mandados contra 2 contrabandistas e mais 3 servidores da Receita Federal, sendo 2 auditoras e um analista tributário. O esquema funcionava assim: o chefe da organização
organização criminosa, o chefe dessa quadrilha. Ele tirava uma foto do contrabandista que entraria com a mercadoria aqui no aeroporto do Rio e enviava para o servidor da Receita Federal para que esse contrabandista pudesse entrar sem qualquer tipo de inspeção, sem qualquer restrição. As investigações começaram há cerca de um ano, quando a Polícia Federal conseguiu prender um contrabandista entrando aqui no aeroporto do Rio com uma mala com aparelhos eletrônicos e também 15 quilos de cabelo. É isso mesmo, a quadrilha optava principalmente por aparelhos celulares de alto valor, mas tinha casos como esse, por exemplo, do cabelo. Havia inclusive uma tabela de propina para cada mala que entrava. Pagava-se ao contrabandista $1.000 por mala e $400 por mochila. 4 pessoas já estão presas. Chico e Ana. Obrigado, Priscila. E o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se presos da Lava Jato transformaram a cadeia pública de Benfica num motel. Isso mesmo. As 6 suítes foram descobertas depois de uma denúncia anônima. Elas tinham televisão, banheiro, piso de porcelanato, luz vermelha no teto e até um coração pintado na parede. Olha aí, a notícia foi publicada pelo jornal O Dia, confirmada pela TV Globo. A cadeia, reformada há cerca de um ano para receber presos da Operação Lava Jato, tem 470 presos. 27 têm autorização da Justiça para receber visitas íntimas. E agora o Ministério Público vai investigar se esses presos contratavam mulheres e usavam os quartos de maneira irregular. Hoje, 8 de março, é Dia Internacional da Mulher e a gente faz um alerta sobre as dificuldades para conseguir fazer exames e tratamentos contra o câncer de mama na rede pública de saúde. A gente sabe, né? Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de cura, mas tem paciente que está há 2 anos esperando para fazer o exame. Isso está acontecendo em São Paulo, então vamos para lá falar com o Rodrigo Bocardi. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos. Uma situação desesperadora. O paciente nem consegue saber direito a situação da doença, nem quando vai começar o tratamento, por exemplo. Imaginem só, 2 anos esperando um exame, quando a lei determina que esse tratamento na rede pública começa em 60 dias. Já faz 1 ano que a Versina descobriu que tinha um caroço na mama. Eu tomando banho, eu passei a mão. Aí eu passei, eu percebi. E aí eu fui até o UBS para fazer a queixa e pedir uma mamografia. Foi aí que começou uma batalha por atendimento médico. Ela até conseguiu fazer uma mamografia pelo SUS, mas o exame não acusou nada. Ela não se conformou e resolveu pagar por uma mamografia numa clínica particular. Dá para ver o tumor de quase 3 centímetros. Agora ela precisa de uma cirurgia, mas a consulta com um mastologista num hospital público de São Paulo é só no mês que vem. Enquanto isso eu estou ficando agoniada, mal estou conseguindo trabalhar, porque eu tenho dor para todo quanto é lado. Acho que quando eles me atenderam eu já morri, já enlouqueci, porque a família toda já perdeu o chão. Eu trouxe o resultado pago para eles e ele jogou nas costas da família: toma aqui, porque é para vocês. Entregou a doença, pronto. O câncer de mama causa mais de 14 mil mortes por ano. É o tumor que mais atinge as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima que nos próximos 2 anos, quase 120 mil mulheres vão receber esse diagnóstico no Brasil. E a maioria vai procurar tratamento no SUS. As regiões que devem ter o maior número de casos são Sudeste e Sul, onde o acesso a exames e atendimento médico é mais fácil. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico do câncer, maior a chance de cura. Uma lei federal determina que o tratamento dos pacientes que procuram a rede pública comece em 60 dias. Mas a realidade é muito diferente disso. Foi o que constatou a FEMAMA, Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. A federação preparou um relatório com os principais problemas que os pacientes enfrentam: dificuldade de acesso ao diagnóstico, problemas estruturais nas unidades de saúde e equipamentos inoperantes. Para o representante da FEMAMA, o Brasil está longe de tratar as mulheres com câncer de mama de maneira adequada. Não temos os melhores tratamentos do mundo, a gente tem dificuldade de acesso, então a gente deve estar muito longe de conseguir. Tanto que a mortalidade por câncer de mama na Europa e nos Estados Unidos vem decaindo já há 1 década. No Brasil ainda é crescente. A estatística assusta quem não consegue sequer fazer um exame. É o caso da Mônica, que mora em Maceió e está há 2 anos tentando fazer um ultrassom para saber se o nódulo que tem no seio é um tumor. Quando eu comecei foi em 2016. E aí, nesse período eu sempre estou indo atrás, mas nunca tem vaga. Eu sou uma pessoa forte. Se eu tiver, eu vou batalhar pela minha vida, né?
Mas o problema é a dúvida, você depender de um exame para que diga que você tem ou não tem. As secretarias de saúde de Maceió e de São Paulo prometeram que vão acompanhar a situação das pacientes mostradas na reportagem, a Mônica de Maceió, a Versina de São Paulo. O Ministério da Saúde informou que no ano passado realizou 4 milhões de mamografias no país e que dobrou o valor investido em exames essenciais para o diagnóstico. E ainda que oferece todos os tipos de cirurgia para o tratamento do câncer de mama. Chico e Ana. Falta, né, Rodrigo, falta comprometimento verdadeiro de governantes, de gestores, com coisas tão básicas como mamografia, como esse tratamento, que salva vidas, né? Não, e exatamente nesse caso que a gente mostrou, quando a pessoa consegue descobrir já um nódulo fazendo o autoexame, é porque às vezes já está grande demais. A mamografia é que pega muito no começo e pode aumentar demais as chances de cura, né? É absurdo que as mulheres passam para enfrentar uma doença tão séria e tão fatal como o câncer de mama. Pois é, roubassem menos, teria mais recursos, principalmente para as mulheres mais pobres desse país, que são maioria. Vamos chamar Brasília agora. O Congresso aprovou ontem à noite uma série de leis para punir violência contra as mulheres. Fabiano Andrade vai contar para a gente que mudanças são essas, né, Fabiano? Bom dia. Bom dia para você, Chico. Ana, um bom dia a todos. Entre as principais mudanças estão o aumento da pena para quem cometer o crime de estupro coletivo e a tipificação do crime de importunação sexual. As deputadas lembraram muitos casos de mulheres que foram assediadas no transporte público. Quem cometer qualquer tipo de ato sexual contra uma pessoa sem o consentimento dela, num lugar público, agora está sujeito à pena de prisão de até 5 anos. Antes, esse tipo de conduta estava sujeito apenas a uma multa. E o Senado aprovou pena de prisão de 2 a 4 anos, além de multa, para quem cometer o crime de vingança pornográfica, que é a divulgação de cenas íntimas sem o consentimento do parceiro. Como esse texto sofreu algumas alterações, ele ainda volta para análise da Câmara dos Deputados. São leis para combater a impunidade nos casos de violência contra a mulher. Chico e Ana. Ótimo endurecimento dessas leis, Fabiano, que sejam realmente de fato aplicadas. Obrigada, viu? A gente vai falar agora do vazamento de informações sobre a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. Os advogados do presidente dizem que não tiveram acesso a dados sigilosos. Juliana Marrone tem os detalhes dessa história. Juliana, bom dia. A defesa de Temer diz que fez apenas deduções, mas isso não muda em nada a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de investigar o caso. Oi, Ana, bom dia ao Chico, bom dia a todos. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, mandou apurar a autoria do vazamento. O objetivo do ministro não é investigar especificamente se a informação vazou para o presidente ou para a imprensa, mas sim o vazamento de uma maneira geral. O presidente Michel Temer foi uma cerimônia à noite e não disse nenhuma palavra sobre a quebra do sigilo bancário dele. À tarde, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga o presidente, foi econômico nas palavras. Palavras perderam o sentido. Ontem, o ministro do Supremo recebeu dos advogados do presidente um documento negando que tenham tido acesso a dados sigilosos do processo. Na terça, Barroso determinou uma investigação para saber como a informação sobre a quebra do sigilo do presidente vazou. O objetivo do ministro não é investigar especificamente se a informação vazou para o presidente ou para a imprensa, mas sim o vazamento de uma maneira geral. Os advogados do presidente explicaram que os números dos procedimentos sigilosos foram encontrados no site do Supremo Tribunal Federal. Com o número do inquérito 4621, aparecem informações públicas, nada sobre a quebra de sigilo bancário do presidente. Por isso, os advogados dizem que consultaram o Diário da Justiça Eletrônico, também no site, onde tem decisões e andamentos do processo, onde, segundo eles, foram achados 2 números de petições classificadas como sigilosas. Os advogados disseram que, como esses 2 procedimentos foram distribuídos para o ministro Barroso, deduziu-se estar relacionado ao presidente da República. Uma terceira petição, também em segredo, não tinha essa vinculação direta, mas os advogados dizem que ela chamou a atenção porque teve uma movimentação pública em 27 de fevereiro e que a data coincide com o dia em que o ministro Barroso autorizou a quebra do sigilo de Temer, como noticiado, e que isso fez a defesa intuir
por mera e simples dedução lógica que se tratavam dos procedimentos nos quais foi decretada a quebra do sigilo bancário dos investigados no presente inquérito. No documento, os advogados ainda reforçam que querem ter acesso às decisões do ministro Barroso sobre a quebra de sigilo bancário e outras medidas desfavoráveis ao presidente Michel Temer, para, se for o caso, contestar com recursos. Mas políticos ligados ao presidente Temer acham que dificilmente o ministro vai liberar cópia das decisões agora, que ele deve alegar que poderia atrapalhar o trabalho dos investigadores. Esse inquérito, aberto há 6 meses, investiga se o presidente Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de propina com a edição de um decreto prorrogando contratos de concessão no Porto de Santos. Sobre o inquérito dos portos, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E o juiz Sérgio Moro condenou ontem mais 5 investigados na Operação Lava Jato, e entre elas o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele pegou 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz analisou depoimentos de delatores, trocas de mensagens, anotações, registros de reuniões e outros documentos. Aldemir Bendini foi condenado por receber 3 milhões de reais da Odebrecht como vantagem indevida em razão do cargo de presidente do Banco do Brasil e de presidente da Petrobras. Segundo delatores, parte do dinheiro foi entregue depois que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, foi preso. Sérgio Moro afirmou que Bendini assumiu o cargo de presidente da Petrobras em meio a um escândalo de corrupção e com a expectativa de solucionar os problemas, e que o último comportamento que dele se esperava era de corromper-se. Moro destacou ainda a gravidade dos crimes, revelando ousadia criminosa e desprezo pela missão recebida. Aldemir Bendini foi preso em julho do ano passado, na 42ª fase da Operação Lava Jato. Na época, a Justiça considerou que havia o risco dele fugir, de atrapalhar as investigações e de continuar cometendo crimes. Na sentença, Moro determinou que o ex-presidente da Petrobras cumpra a pena de 11 anos, inicialmente em regime fechado, e afirmou também que ele deve permanecer preso enquanto recorre da decisão. Além de Bendini, outras 4 pessoas foram condenadas. 3 são delatores ligados à Odebrecht e vão cumprir as penas previstas no acordo. Apontado como operador dos pagamentos a Bendini, o publicitário André Gustavo Vieira da Silva foi condenado a 6 anos e 6 meses, em regime semiaberto, por corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz considerou que ele colaborou com as investigações. O irmão de André, Antônio Vieira da Silva, foi absolvido por falta de provas. O advogado de Aldemir Bendini disse que o cliente dele não é culpado e que vai recorrer da decisão. Afirmou que a pena é alta demais, porque Bendini foi absolvido das acusações de integrar organização criminosa, de obstruir a justiça, de 2 das 3 acusações de corrupção e de 6 das 7 acusações de lavagem de dinheiro. O advogado de Antônio Vieira da Silva declarou que lastima o fato de seu cliente ter sido preso preventivamente, mesmo com a apresentação de informações de que não havia provas contra ele. A defesa afirmou também que considera a situação irreparável. O advogado que defende André Gustavo da Silva disse que o juiz Sérgio Moro reconheceu a colaboração de seu cliente, atenuando a pena e revogando a prisão preventiva. A polícia investiga a morte de um poceiro em Pau d'Arco, no Pará. Ele foi morto no domingo e há suspeita de que tenha havido um conflito por terra entre os próprios poceiros. Lembrando que no ano passado, outros 10 ocupantes da mesma fazenda foram mortos durante uma operação policial. Este poceiro disse que a vítima foi atacada assim que saiu da sede da fazenda. Ele ouviu o barulho dos tiros. Nós nós correu pra lá e caçamos ele não achando. Aí o meu parceiro foi ficando dentro do barraco, entende? Com medo de noite. Joacir Franco Alves da Mota foi executado na fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, sul do Pará. Ele vivia aqui com a mulher e um filho adolescente.
A Delegacia de Conflitos Agrários em Marabá investiga o assassinato. A fazenda é ocupada por poceiros. A polícia diz que eles dividiram a área em lotes e que a disputa pelas terras pode ter sido a causa do crime. Quase 200 famílias estariam ocupando a fazenda e o clima entre os poceiros é tenso. Lá rola muita ameaça mesmo, entende? Porque tem muita gente lá que só procura lá para vender. Aí fica naquela briga. Em maio do ano passado, 10 poceiros foram assassinados na Fazenda Santa Lúcia durante uma operação policial para cumprir mandados de prisão. 13 policiais militares e 2 policiais civis acusados de participar da chacina estão na cadeia. A cena do crime foi alterada antes da chegada da perícia. Os policiais também teriam manipulado provas para atrapalhar as investigações. A Comissão Pastoral da Terra critica a demora dos órgãos fundiários para transformar a fazenda em um assentamento. A ação mais célere do ITERPA e do INCRA é de fundamental importância para se resolver a causa do problema. Enquanto não se resolver a causa, vai continuar ocorrendo situações de violência na área da Fazenda Santa Lúcia. E por telefone, o dono da Fazenda Santa Lúcia, Odorato Barbinski Filho, informou que não sabia da morte de Joacir e que, por conta dos vários casos de violência na região, está negociando a venda da propriedade, mas ainda falta a aprovação do INCRA. A gente não conseguiu contato com o INCRA, nem com o INTERPA, que é o Instituto de Terras do Pará. A gente vai para o intervalo, já a gente vai falar do preço da conta de luz, que triplicou em quase 20 anos por causa dos subsídios. Região de Visconde de Mauá, no Rio, está bloqueada por causa da chuva. Uma atriz pornô resolveu processar o presidente americano Donald Trump. E você vai ver também como vão ser as novas placas dos carros, iguais às do Mercosul. Tem também notícias importantes de São Paulo para você nesta manhã de quinta-feira, 8 em ponto. A Agência Nacional de Energia Elétrica reconhece que a conta de luz está pesando cada vez mais no orçamento das famílias. Entre os motivos estão os inúmeros incentivos fiscais que triplicaram em quase 20 anos e não tem prazo para acabar, não. Esses benefícios ficam pendurados na conta e aí sobra para todo mundo, né, Juliana? Pendurados e pesando na conta, né, Chico? Tem incentivo social, incentivo para alguns setores da produção, da distribuição de energia. Isso tudo chega a 20% da tarifa final. Sobra sim para o consumidor. Se o serviço ainda fosse de qualidade, aqui em Brasília, por exemplo, caiu uma chuva na madrugada e aí faltou luz em algumas regiões. 2 geladeiras, micro-ondas, freezer, TV, computador, fora as máquinas de costura, onde Nice trabalha por horas, todo dia. O resultado é uma conta de luz salgada. Este mês ela pagou R$ 574 e tem sido essa a média. Bem carinha, já foi bem mais barata. Tinha época aqui que eu não gastava R$50 de energia. Alice percebeu que a conta vem pesando mais no orçamento da família de uns 4 anos para cá. E olha que ano passado o reajuste da Companhia Energética de Brasília nem foi tão alto. Ficou abaixo de 7% para os consumidores residenciais. Já este ano, ninguém sabe. As propostas de reajuste e revisão de tarifas que estão sendo discutidas pela agência reguladora ficam entre 15% e 20% em média até agora. O diretor-geral da ANEEL diz que esse nível de tarifas preocupa. O papel da ANEEL é explicitar, é demonstrar que esse nível está chegando num patamar preocupante para o formulador de política revisitar alguns aspectos e verificar o que cabe ser feito para evitar uma subida da tarifa no nível que temos observado. E tem alguns componentes da tarifa que têm subido, têm aumentado de uma maneira muito significativa. Pelos cálculos da agência, tirando os tributos, como o ICMS, hoje 20% da tarifa de energia são encargos setoriais ou subsídios. É o item que mais vem crescendo. Representava só 7% da conta em 2001. Os subsídios são descontos, incentivos que o governo concede, por exemplo, a consumidores de baixa renda para bancar parte da energia que abastece áreas isoladas na região norte e também para estimular novas fontes como a solar e a eólica.
Ano passado, o governo destinou 16 bilhões de reais a esses subsídios. Este ano serão quase 19 bilhões, um aumento de 17,5%. A ANEEL está dizendo que está na hora de analisar se é preciso manter todos esses benefícios, que alguns setores já foram muito estimulados e talvez não precisem mais de tanta ajuda, já que no final essa conta acaba sobrando para o consumidor. O presidente do Instituto Ascende Brasil concorda que há subsídios demais e diz que muitas vezes essa ajuda é definida no Congresso Nacional, que cede a pressões de grupos e não define um prazo final para a concessão dos estímulos. São dezenas de projetos que estão tramitando, criando subsídios para alguma coisa. O subsídio bota na conta de luz, quem vai pagar todos os consumidores de energia. De acordo com a ANEEL, o governo tem até uma proposta para limitar a concessão de novos subsídios, mas é a partir do ano de 2020, daqui a 2 anos. E o texto ainda está em discussão no Congresso. Por enquanto, Ana e Chico... E segue aí a gente pagando esse valor que é muito alto, né, Juliana? 20% da conta de luz só por causa do subsídio, não tem nada que justifique. Até mais, viu? Até mais. A rodovia que liga a Via Dutra à região de Visconde de Mauá, no sul do estado do Rio, vai ficar interditada por tempo indeterminado. A estrada está bloqueada desde domingo por causa da chuva. A Defesa Civil diz que ainda há risco de novos deslizamentos. Comércio e turismo no Alto da Serra já sentem os efeitos do bloqueio. No único posto de combustível de Visconde de Mauá, no sul do estado do Rio de Janeiro, a gasolina já acabou e o estoque de álcool deve durar por pouco tempo. O reservatório aqui já está no final de álcool, o diesel também já está na última reserva, o pedido já foi feito para combustível. Só que como a estrada está interditada, não tem nenhuma previsão de quando vai chegar. A maioria dos restaurantes está de porta fechada. Quem insiste em abrir fica à espera dos clientes, cada vez mais raros por aqui. Com a estrada como está, os turistas não estão vindo. E a nossa região é uma região que depende do turismo. Então, como vocês podem ver, o restaurante está vazio, a região inteira está vazia. Mais de 10 mil pessoas chegaram a ficar isoladas na região por mais de 24 horas. Tudo por causa da interdição do principal acesso a Visconde de Mauá, a RJ 163. Mais de 50 barreiras caíram durante um temporal no último domingo. Em alguns pontos, a pista ainda ameaça desabar. Quem precisa chegar ou sair da região tem que passar pela RJ 161, que também foi atingida por quedas de barreiras. Em muitos trechos só passa um carro por vez e só se for de pequeno porte. Por questões de segurança, o tráfego de ônibus e caminhões está proibido. O transporte de produtos que abastecem os mercados da região depende deste caminho. O que sustenta a economia de Visconde de Mauá é o turismo. Na alta temporada, que começa na Semana Santa, a região chega a receber mais de 6 mil visitantes por semana. E cerca de 90% dessas pessoas costumam chegar pela RJ 163, que está totalmente interditada. Se a estrada não for aberta ou estiver bloqueada, nós não temos como... O turista não tem como acessar a região. Na rodovia interditada, funcionários do DER e das prefeituras de Resende e Itatiaia trabalham noite e dia. Eles tentam retirar a terra que desceu da encosta e foi parar na pista. Mas, apesar disso, não há uma previsão de quando a rodovia vai ser liberada. Tá difícil a situação aí em Mauá, no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar a Isabela Camargo, que vai falar do tempo pra gente. Bom dia, Isabela. Quem mora nessa região aí de Mauá deve ficar atento, né? Tem alerta de temporais para a região. Tem sim, Chico. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. Eu adoraria dizer o contrário, mas a atmosfera está com todas as condições para provocar mais temporais com chuva volumosa do litoral de São Paulo até o sul da Bahia. E aí, com isso, a gente tem risco de novos deslizamentos de terra. Veja só, então, aqui no Vale do Paraíba, todo o estado do Rio de Janeiro, faixa leste de Minas, Espírito Santo inteirinho, do sul da Bahia até a área do Recôncavo Baiano. Hoje, a previsão é de chuva volumosa, com raios e mais rajadas de vento. No litoral de São Paulo também está chovendo desde o início da semana e só ontem, gente, choveu mais de 200 milímetros em Bertioga e no Guarujá. Em Santos, a chuva
alagou ruas e avenidas, como você está vendo. Teve gente que acabou usando prancha de stand-up e até caiaque para passar pela enchente. Agora cedo, as avenidas na entrada de Santos ainda estão alagadas e desde madrugada o céu está muito carregado. Olha só, todo o Sudeste, região central, Bahia também. Em Jacobina já choveu desde cedo 85 milímetros. Em Bertioga, 80 milímetros. Em Angra dos Reis, 40. É muita água, não importa aqui os 3 exemplos, para um período tão curto, tá? Tanta chuva assim é o resultado de vários sistemas. Tem essa frente fria aqui no oceano que está conectando mais umidade com essa baixa pressão que bagunça tudo por aqui. Essa área de alta pressão lá no sul joga mais vento úmido para cá. Então, em toda esta área verde que nós temos previsão de pancadas de chuva, vou repetir, as mais perigosas, as mais volumosas. Então, faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas, veja só, além da faixa leste tem risco para novos deslizamentos, grande parte do estado. Goiás, Brasília, incluindo também mais temporais hoje, centro-sul de Tocantins. Chico e Ana, tempo firme só lá no sul e um pouquinho lá do Nordeste, entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Com essa chuva toda, Isabela, as temperaturas caem? Caem sim, Ana, especialmente na região sul, lá por conta do ar frio e mais seco. E aqui em São Paulo, 4 graus a menos na capital paulista do que ontem, veja só. 26 graus, 25 em Curitiba, 30 no Rio de Janeiro, também diferença de 3 graus, se a gente comparar aí com a temperatura máxima de ontem, 32 em Manaus, Sergipe e também em Campo Grande. Para encerrar, você vai saber então que amanhã continua chovendo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tá? Na Bahia mais chuva e aí nós temos pouquíssima chuva agora para o pedaço aqui do Nordeste e na região sul. A gente vai ter o retorno, então, da chuva só daqui uns 2, 3 dias, Ana. Ok. Obrigada, viu, Isabela? Até mais. E falando do tempo agora, nos Estados Unidos, o nordeste do país está enfrentando uma forte tempestade, a segunda em uma semana. Várias regiões que ainda estavam alagadas agora enfrentam novas enchentes. Nova Jersey e Pensilvânia decretaram, inclusive, situação de emergência. Escolas e edifícios públicos fecharam. Mais de 100 mil casas estão sem luz. As estradas estão cobertas de neve e as autoridades pediram que a população evite sair de carro. 2.600 voos já foram cancelados e a previsão é de mais neve e mais ventos fortes nessa quinta-feira. Parecia que já tinha ido, voltou. 8h14. Glória Vanik. Essa neve não quer ir embora de lá, não. Rodrigo, chama atenção para você de alguns alertas aqui. Vamos começar com esse da CET, falando de uma interferência na Radial Leste, sentido centro, depois da rua Fernandes Pinheiro, ocupa 2 faixas. Aí eu trago para vocês aqui a imagem do nosso Waze, mostrando para vocês a situação por lá. Tem um acidente na Radial Leste, exatamente nesse ponto, no sentido do centro da cidade. E tudo travado dali para trás. É na altura do Tatuapé. E olha só o trânsito que se formou na Radial Leste. Eu estou tentando achar o fim desse congestionamento para dizer onde é que está, mas está difícil, viu, gente? Tudo muito travado dali para trás na Radial, não consigo dizer não. Aí. Olha lá, aí chegou o fim. Sentido centro, isso? Sentido do centro da cidade. Tudo muito difícil ali na Radial Leste. Daqui a pouquinho eu mostro o trânsito na câmera da Radial, como é que tá. Tá bom, obrigado. Vamos para o intervalo, pessoal. Já já a gente traz mais informações. Vamos falar da redução no número de caixas eletrônicos em pontos comerciais por causa da segurança, por exemplo. E aí a atualização do trânsito do transporte para você a todo instante aqui no nosso Bom Dia Brasil. Temos aí a Marginal do Rio Pinheiros bem travada em direção a Castelo Branco, acima do normal, 8h15 agora. O número de caixas eletrônicos nas ruas está diminuindo. No ano passado, houve uma redução de quase 6 mil caixas no país. Inclusive em São Paulo, né, Rodrigo? Estão discutindo uma lei que é para proibir caixas eletrônicos em lugares de grande circulação. Tudo isso por medo, né? Imagina só, né? São os ataques a caixa eletrônico. Os vereadores dizem que o comércio teria que ter segurança para impedir as explosões dos equipamentos. Em pouco mais de 2 anos, o Brasil registrou mais de 3.200 ataques a caixas eletrônicos. Deixa eu ver mais detalhes na reportagem do Renato Biasi. No centro das cidades grandes, a gente sempre esbarra com eles. Mas vai dar uma volta nos bairros afastados. Na periferia faltam muitos caixas eletrônicos, sim. Essa sensação de que a oferta de caixas eletrônicos está menor bate de frente com as necessidades do consumidor. Às vezes pega a gente de surpresa, precisa sacar, de repente você está sem dinheiro, precisa, tem que ter em todo lugar, quanto mais melhor, né?
Um levantamento junto aos bancos mostra que, em números absolutos, no ano passado, houve uma redução de quase 6 mil terminais no país. Mas as empresas afirmam que essa redução foi compensada pelo acréscimo de pouco mais de 1.000 dos chamados caixas 24 horas, que operam para vários bancos na mesma máquina. Este conjunto comercial na Zona Sul de São Paulo teve um desses equipamentos até 2 anos atrás, que servia a clientes do posto de combustível e das lojas. Mas os donos decidiram retirar o caixa daqui. Para preservar os funcionários, preservar também nossos clientes, nós optamos por não ter, para o que pode oferecer riscos, né? Riscos de explosão e etc. Ele se refere ao risco de assaltos violentos, feitos por quadrilhas especializadas que usam explosivos para estourar e levar todo o dinheiro dos caixas. Em pouco mais de 2 anos, foram mais de 3.200 ataques em todo o país. E eles deixam vítimas e prejuízo em todas as regiões. Minas Gerais teve o maior número de ataques no ano passado. Só na região de Varginha, sul de Minas, foram 67. Para moradores da zona rural que precisam viajar para sacar dinheiro, o drama é maior. Os que não têm dinheiro é só depois da 1 hora. Chega 1 hora, às vezes não tem mais, você perde a viagem. Pelo menos na cidade de São Paulo, a oferta de caixas eletrônicos pode diminuir ainda mais. Os vereadores paulistanos estão discutindo um projeto de lei que proíbe a instalação dos terminais no comércio, em supermercados e lojas de conveniência, por exemplo. Se a lei for aprovada, só shopping centers e agências bancárias vão poder oferecer o serviço. A Associação Comercial de São Paulo reconhece que a população está usando menos dinheiro vivo e mais cartões para compras, mas é contra restringir a instalação dos caixas eletrônicos. O caminho é um aumento da segurança, maior cautela por parte de quem tem o caixa, por parte dos consumidores, mas eu não acho que o caminho seja de você ir proibindo. A Febraban disse que os bancos investem 9 bilhões de reais por ano na segurança dos seus clientes, funcionários, patrimônio, com monitoramento eletrônico de alta tecnologia. A Tecban disse que a decisão de tornar o Banco 24 Horas a rede de autoatendimento externo faz parte de uma tendência observada em diversos países e visa a maior eficiência do sistema financeiro. A Câmara dos Vereadores de São Paulo disse que está ouvindo moradores da cidade sobre o projeto que proíbe caixas eletrônicos no comércio. Chico e Ana, pela lógica, o cidadão poderia ficar preso dentro de casa também para não ir à rua por causa da segurança. Pois é, o que a gente vai vendo é que os bandidos vão, de certa maneira, vencendo essa parada, né? Porque vão diminuindo as condições de vida das pessoas normais, o acesso aos serviços, a circulação nas ruas. É preciso que as ruas sejam ocupadas, é preciso que pelas pessoas, né? Pelas pessoas de bem, e que os serviços funcionem. E para isso o banco também ganha muito, mas muito dinheiro. Tiveram um lucro absurdo, estratosférico ano passado. Podem aplicar em segurança sim, Rodrigo, claro, né? Olha, vamos falar agora de um golpe que tem sido aplicado pela internet e também por telefone. Golpistas estão vendendo cartões de crédito feitos em nome de outras pessoas. As vítimas acabam com prejuízo nas compras que não fizeram. Olha só a reportagem de Giovanni Grisotti. Nas mãos de Ciro, faturas de cartões de crédito com valores que chegam a quase R$7 mil. Só que nenhuma compra foi feita pelo médico de Porto Alegre. E ele só soube que foi vítima de uma fraude quando descobriu que o nome estava sujo no SPC. Isso travou completamente a possibilidade atual de fazer a compra de um imóvel novo, que é o nosso planejamento atual para esse início de ano. O golpe é oferecido livremente nas redes sociais. Cartões de crédito com limite de até R$6 mil para gastar, sem pagar a conta, que depois é enviada para as vítimas que tiveram os dados clonados. Os golpistas emitem os cartões de crédito usando nomes de terceiros. Depois oferecem esses cartões por um valor bem menor que o limite de crédito. Nós entramos em contato com um dos bandidos, que contou detalhes do esquema. Eu mando, junto com o cartão, uma cópia do RG e CPF da pessoa, porque tem muita gente que quer comprar coisa na internet, né? Precisa do RG e CPF e endereço da pessoa. Eu mando isso aí tudo junto com o cartão, né? Mas tu manda só o número do RG e CPF ou o documento? Uma cópia. Hein? Cópia. Mas daí, no caso, vai estourar no nome da pessoa. Isso, vai estourar no nome da pessoa. Numa chamada de vídeo, ele até mostrou os cartões que tinha para vender. Tá conseguindo ver? Tô vendo. Aqui é todos os cartões que eu tenho hoje. No caso, o que tu vai me vender tá bloqueado ou desbloqueado? Estão desbloqueados.
A polícia gaúcha já abriu inquérito para apurar a fraude. A identificação dos golpistas que vendem e compram os cartões de crédito fraudados vai ser feita através da quebra de sigilo bancário e telefone. Esses fatos caracterizam vários crimes. Estamos aí apurando o crime de estelionato, uso e falsificação de documento particular e associação criminosa. E as pessoas que estão comprando, adquirindo esses cartões também poderão ser responsabilizadas e presas com penas que podem chegar até 14 anos de reclusão. A polícia diz que a maioria das vítimas envolvidas nas fraudes é formada por pessoas que não costumam registrar na delegacia o roubo ou perda de documentos. Por isso é importante o registro, ficar aí o alerta. Sempre fazer o BO. A gente volta a seguir. Uma atriz pornô diz que teve um caso com Donald Trump e abriu um processo contra o presidente americano. E tem a greve feminista que parou a Espanha e teve adesão até de estrelas do cinema. Agora, 8 horas e 24 minutos, hora de Brasília. O presidente dos Estados Unidos está sendo processado por uma atriz pornô. Ela diz que quer anular um acordo de silêncio que fez com os advogados de Donald Trump para não revelar detalhes de uma relação que ela garante que teve com ele. Essa é Stephanie Clifford, nome artístico Stormy Daniels. O nome da nova tempestade que estacionou no Salão Oval da Casa Branca. A atriz pornô está movendo uma ação contra o presidente. Ela afirma que manteve encontros com Donald Trump entre 2006 e 2007, logo depois de Melania Trump dar à luz o filho do casal. Muito antes dele se tornar candidato. Mas pouco antes das eleições, ela teria assinado um contrato de confidencialidade. Para não contar para ninguém do affair, teria recebido $130 mil. Mas agora a atriz quer anular o contrato, dizendo que Trump nunca assinou o acordo e que, portanto, ele é inválido. Ela afirma que ele fez isso deliberadamente, para fingir que não sabia de nada. O caso deixou de ser um problema só da vida pessoal de Donald Trump. É que já existem 2 queixas feitas à Comissão Eleitoral Federal sobre o assunto. É que o pagamento à atriz teria sido feito 12 dias antes das eleições, o que quer dizer que ele poderia ter sido feito para influenciar a votação. O advogado de Trump confirmou no mês passado que fez o pagamento, mas disse que pagou com o dinheiro dele mesmo e que nunca recebeu de Trump ou do comitê da campanha, e que o agora presidente nunca participou de nada. Trump e a Casa Branca ainda não falaram sobre o desdobramento do caso. O contrato prevê multa de $1 milhão caso a atriz quebre a cláusula de confidencialidade e fale sobre o relacionamento. Mas agora, do jeito que essa história vazou, parece que o contrato não vale mesmo mais nada. Já ficou todo mundo sabendo, né? Voltando a falar do Dia Internacional da Mulher, manifestações em vários países estão pedindo mudanças e direitos iguais. Na Espanha, as mulheres entraram em greve. E a Cecília Malan tem as informações. Oi, Cecília, bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. A ideia de uma greve em que mulheres não trabalham, não cozinham e deixam os filhos sob os cuidados dos maridos por um dia não é nova aqui na Europa. Hoje, na Espanha, a paralisação de 24 horas tem o apoio de 80% da população, segundo uma pesquisa do jornal El País. 3 em cada 4 espanhóis reconhecem que as mulheres têm uma vida mais difícil que os homens. Grupos feministas pediram que elas não gastem dinheiro hoje e não façam nenhum trabalho doméstico. A atriz Penélope Cruz aderiu, disse que não vai fazer nada em casa e que quem vai cuidar dos filhos pequenos é o marido, o ator Javier Bardem. Na França, o movimento Agora Nós Agimos fez uma cerimônia na Torre Eiffel. E na Ásia, as mulheres também saíram às ruas para pedir igualdade salarial e, claro, respeito. 8h30 agora, Isabela Camargo vai atualizar a previsão do tempo pra gente. Isa, bom dia. Isso, bom dia, Rodrigo, bom dia pra você também. E aqui na capital paulista, as mulheres hoje vão encontrar um dia bem úmido pela frente, tá? Com o céu bem encoberto. Nós hoje não teremos, tá, o calor de ontem, só ainda aqui reforçando, chuva forte, tá, Rodrigo? Todo o litoral, de norte a sul, inclusive. No restante do estado, chuva mais irregulares. E aí sim, agora a temperatura hoje só vai chegar até os 26 graus. 4 graus faz bastante diferença, tá? Então, vai ter um ventinho meio estranho, que pode deixar até a sensação de menos temperatura. A massa pode chegar aos 26 e pancadas de chuva aqui, dessas que vão e vêm o dia inteiro, tá? Então, um dia bem mais cinzento. Tá bom. Tá? A partir de amanhã, a gente está com a promessa de mais sol no período da manhã e depois pancadas de chuva só no período da tarde. Tá bom, obrigado. Até amanhã. Bom dia. O intervalinho, já vamos mostrar mais do que querem os brasileiros para o país.
e também notícias de São Paulo, 8 horas e 31 minutos. Confusão no aeroporto de Guarulhos, viu? Um piloto americano da companhia American Airlines, ele agrediu uma funcionária da empresa um pouco antes do embarque num voo para Miami, nos Estados Unidos. Teve atraso do voo. O repórter Giga Bergamin está lá no aeroporto e tem as informações pra gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na sede da Polícia Federal em Guarulhos, onde foi registrado um termo circunstanciado de agressão. Esse piloto da American Airlines, que é americano, é acusado de agredir uma funcionária da mesma companhia. Ela é brasileira, essa funcionária. Segundo essa funcionária e testemunhas, ele teria empurrado a jovem e também apertado o seu pescoço. Ele não nega essa agressão, mas diz que ela ocorreu por causa de um esbarrão. Isso porque ele reclamou do posicionamento do finger, que é aquela espécie de túnel que liga a plataforma do terminal até o avião. Ela disse que estava correto, ele reclamou que ela deu um pisão no pé dela, o que ela disse que foi não intencional e acabou nessa agressão. Ele vai ter que responder a esse termo circunstanciado porque ele ficou com o passaporte retido. Com o passaporte retido, ele não pôde seguir viagem, o voo foi cancelado e os passageiros vão ser acomodados em outros voos. Rodrigo. Obrigado, viu, pelas informações. 240 passageiros aproximadamente, uma confusão enorme por causa desse gesto aí, deste piloto. Bom, ainda bem que tem jeito mais respeitoso de tratar as mulheres, tem programação especial para elas em vários museus do estado e alguns com entrada de graça, inclusive. Jaqueline Brasil conta tudo pra gente. Jaque, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. 5 museus aqui na capital vão ter aí essas programações especiais de entrada de graça para as mulheres, incluindo aqui o Museu MIS, Museu da Imagem e do Som. As mulheres não pagam aqui para entrar e mais tarde, às 6 horas da tarde, às 8h30 da noite, vão ter sessões aí de filmes da atriz norte-americana Viola Davis. E olha, detalhe, as mulheres que quiserem vir, elas podem vir e podem trazer também o maridão e o namorado, porque para essas sessões ninguém paga, a sessão vai ser de graça também, Rodrigo. Ok, Jaque, muito obrigado, um bom dia para você. Um casal morreu ontem à noite em um acidente de moto na zona leste da capital. O acidente foi por volta das 11h30 na rua Senador Nilo Coelho, na região de São Mateus. A moto bateu em um caminhão estacionado. Piloto Kaique Oliveira, de 21 anos, e a garupa que estava com ele, Mariane Soares, de 18, morreram na hora. Olha a idade desse pessoal. Segundo a polícia, ele não tinha habilitação para andar de moto e ela estava sem capacete. 8h39 agora, Glória. Fiquei devendo uma imagem da Radial Leste na outra participação aqui, Rodrigo. Vou trazer para vocês então imagem ao vivo mostrando a região do Tatuapé. Trânsito tranquilo por aí porque tem um acidente um pouco mais lá atrás que está retendo esse trânsito. E a Radial está muito ruim dali para trás, local do acidente. Ok. Teve um acidente agora cedo na Zona Sul, foi na Avenida Carlos Lacerda. Um carro fugindo da polícia atropelou uma pessoa e bateu no outro carro. Então tem interdição por lá, imagens feitas agora há pouco pelo Globocop. E logo adiante, também um pouquinho mais para frente, ali no sentido da Francisco Morato, teve um acidente entre carro e moto. Foi na estrada do Campo Limpo. Temos a imagem também para vocês aí. O motociclista se machucou nesse acidente e também tem interdição por lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Waze, como é que está a situação dessas duas avenidas aí, que uma sequência da outra, né? Tudo muito complicado. Aí, olha, mostrando para vocês, então, tudo muito difícil no caminho do motorista que segue aí pela Zona Sul. Olha só, as placas dos carros vão mudar, viu? Elas vão ter tarja azul, bandeira do Brasil, outra configuração de letras e números. Exato. Mas a principal mudança é que elas terão um chip e um código bidimensional que deve facilitar a fiscalização policial. A instalação vai começar em 180 dias nos veículos novos. Os carros usados vão ter até o fim de 2023 para fazer a mudança. Seguindo o que se passa no Mercosul, nos outros países também. Com isso a gente encerra então o Bom Dia Brasil de hoje. Quase encerrando a semana, hein, pessoal? Até amanhã. Isso aí, pré-sexta. Por aqui teve, olha, uma confusão grande no aeroporto de Cumbica. Um piloto americano da American Airlines, ele se desentendeu com uma agente de operações da mesma companhia brasileira, apertou o pescoço dela. Isso foi ontem à noite. Os dois foram levados para a delegacia do aeroporto e os 240 passageiros estão sendo acomodados em outros voos. O passaporte do piloto foi retido, ele não pode sair do Brasil por enquanto. Uma boa quinta para todos, até mais. Que horror essa história.
Que barraca, hein, Rodrigo? Olha, está aberta a temporada do troca-troca de partidos. É o período em que deputados federais, estaduais, candidatos na eleição deste ano podem mudar de partido sem correr risco de perder mandato. Esse prazo aí vai até meia-noite do dia 6 de abril. Ótima quinta-feira. E mais uma notícia animadora para as mulheres. As sauditas começaram a fazer curso de direção esta semana. Muitas sentaram no banco do motorista pela primeira vez. Em junho, elas vão poder pegar a carteira e sair de carro pelas ruas. Além da sensação de independência, é um grande avanço por lá. Feliz dia, meninas. É isso, né? Impressionante que a gente não comemore isso, né? Um avanço ainda tão pequeno perto de tantas necessidades que as mulheres ainda têm. Ótimo dia pra você. Bom dia pra você. Sabe, tem coisa pra comemorar, né? Tem coisa pra comemorar. Eu quero fazer uma homenagem aqui às mulheres, movimento das mulheres coletoras Yarangue. Eu vou explicar o que é isso. No Xingu, no Parque do Xingu, existe um povo indígena chamado Iquipengue. E essas mulheres ouviram dizer que o desmatamento vai chegando. Então, 65 mulheres se dedicam a colher sementes para garantir o futuro. É o que a gente espera de vocês. Obrigado. E vamos juntos. Até amanhã. Vamos juntos.